Na Assembleia de Deus em Candelária, a prática de dizimar e ofertar transcende o aspecto financeiro, se tornando um ato de fé, obediência e solidariedade. Dizimar e ofertar na AD Candel é um ato de fé que sustenta a obra do Senhor, uma expressão de fidelidade a Deus e um ato de amor e generosidade para com o próximo. Essas contribuições, além de manter a igreja funcionando, impactam vidas por meio das missões e evangelismo, proporcionam cuidado aos idosos através do CIAD, ajudam os pastores no campo e mantêm o nosso quadro de funcionários. Não deixe essa obra parar. Contribua com amor por meio da maquineta que está na mão dos nossos obreiros, por crédito ou débito, por meio do QR Code fixado em cada banco ou através da nossa chave Pix 08 332 785 000101 em nome da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Realizada a sua contribuição, envie o seu comprovante para este WhatsApp que aparece aqui na tela e que Deus continue a derramar ricas bênçãos sobre a sua vida. Paz do Senhor para todos que estão iniciando mais um trimestre conosco das lições bíblicas da nossa EBD, tendo nesse terceiro trimestre de 2024, a nossa lição, ela vai tratar de 2 livros, que são livros que têm nome de mulheres, né? Ruth e Esther, e temos como título da lição desse trimestre, o Deus que governa o mundo e cuida da família. E são os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Ruth e Esther foram mulheres muito importantes na história de Israel, e nesse trimestre nós vamos ter como comentarista o pastor Silas Queiroz. Ele é membro do Conselho de Comunicação e Imprensa da CGADB, jornalista, bacharel em Teologia e Direito, e é o procurador-geral do município de Ji-Paraná. E o mais importante, ele atua como pastor das congregações de Ji-Paraná, na cidade na qual ele reside, né? E esse trimestre nós vamos estudar esses 2 livros, trazendo para o nosso contexto atual, né, para os nossos dias, as lições que podemos ter dessas 2 mulheres importantes. E na nossa primeira lição, a lição de número 1 desse trimestre, ela nos traz o título de 2 importantes mulheres na história de um povo, né? Realmente foram mulheres que marcaram a história do povo de Israel. O texto áureo encontra-se em Ruth, capítulo 4, versículo 14, que diz o seguinte: Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. A verdade prática encontra-se, diz o seguinte para nós nessa manhã: Conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade, né? Realmente, existem várias mulheres, não só essas 2 que vamos tratar da sua história nesse trimestre, no trimestre em curso, mas existem muitas outras mulheres. Tem Juízas, Ruth, a própria Maria, que foi a mãe do nosso Salvador, né? A mãe terrena do nosso Salvador. Mãe terrena não, a mãe do nosso Salvador. E existem muitas outras mulheres que nos trazem lições importantíssimas que são citadas na palavra. A mulher do fluxo de sangue, que teve fé de tocar na veste de Jesus, mas nesse trimestre estaremos estudando, nos debruçando sobre a história dessas 2 mulheres, Ruth e Esther. O texto da leitura bíblica em classe encontra-se em Ruth, capítulo 4, do versículo 13 ao 22, e Esther, do capítulo 7, do versículo 1 ao 7.
passaremos a ler. Rute 4:13. Assim tomou Boaz a Rute, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor. E seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será criador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Essas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. E Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou a Boaz. E Boaz gerou a Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. Ou seja, Rute foi uma mulher que é citada na genealogia, de Davi e, por consequência, na genealogia de Jesus. Agora, o outro texto da leitura bíblica em classe encontra-se em Esther, capítulo 7. Você já pode folhear sua Bíblia, se não tiver a lição, e encontrar Esther, capítulo 7, a partir do versículo 1, que diz assim a palavra de Deus. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther, no segundo dia do banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. Qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como petição, e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não te recompensaria a perda do rei. Então o rei Assuero disse à rainha Esther: Quem é esse? E onde está esse coração, cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther: O homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar à rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Então são 2 passagens dos livros de Rute e Esther, em que vamos basear essa nossa primeira lição. E a motivação de termos nesse trimestre essas 2 mulheres é porque elas são exemplos, são mulheres que têm perfis que nos inspiram com o nosso relacionamento com Deus, para um compromisso onde tenhamos um maior compromisso com o Senhor. E quais são as características que eu poderia ressaltar de Rute e de Esther? Elas foram mulheres que tiveram fidelidade, foram fiéis, foram leais, tiveram fé acima de tudo, creram que Deus poderia fazer. No caso de Rute, quando Noemi diz a ela que volte para os seus parentes, ela diz que não, que ficaria com Noemi, que não iria voltar, que não iria retornar aos seus parentes. Então ela apegou-se à sua sogra, a Noemi, porque Noemi foi um exemplo para ela, e ela determina, ela diz que o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, ou seja, mostrando, denotando com a sua colocação de que ela tinha se convertido ao Senhor, que ela tinha compreensão e que ela tinha ciência de que Deus era um Deus verdadeiro. Então, é uma mulher que teve fé no nosso Deus.
E Esther também, uma mulher que foi que foi obediente, que foi prudente, que seguiu as orientações do seu tio, que era seu pai adotivo, e que teve fé. E que no momento, antes, na história de Esther, né, na história do livro de Esther, um momento antes desse banquete, quando é descoberto que o povo de Israel seria entregue, como ela diz ao rei aqui no versículo em que lemos, que eles estariam vendidos, que o povo estaria vendido, que seriam destruídos, né? E ela sabia que não podia chegar na presença do rei, então ela conclama o povo a fazer um jejum e a se colocar diante de Deus para que Deus desse vitória. Então esse é um grande exemplo para nós, que a atitude dessas duas mulheres, de crerem que Deus é quem resolve, crerem que Deus dará escape, crerem que Deus fará justiça, que Deus está no controle de todas as coisas. Esse é um dos grandes exemplos, e contextualizando para nossos dias, trazendo para os nossos dias, aplicando às nossas vidas, é que tudo que venhamos a fazer, todas as causas que apareçam em nossa vida, possamos colocá-las diante do Senhor, possamos confiar, possamos entregarmos-nos a Ele, àquele que tudo pode, né? Então, introduzindo essa lição e esse trimestre, o terceiro trimestre, nós vamos ver que as duas, né, Ruth e Esther, elas viveram em épocas diferentes, em períodos diferentes, estavam em situações diferentes, mas ambas, né, expressam virtudes que são exemplares, né? Por exemplo, no caso de Ruth, ela era uma moabita, uma mulher moabita, e que habitava ali em Moabe, e nas terras de Moabe. Então, o período em que ela viveu era próximo à cidade de Belém, né, em Israel, e o período foi entre 1375 a 1050 a.C. E no caso de Esther, ela já está na época do cativeiro babilônico, que ocorreu entre 483 e 473 a.C. Então elas viveram em épocas e circunstâncias diferentes, né? Ruth, ela chegou a fazer parte da família de Noemi através do casamento com o filho mais velho de Noemi. Mas as características delas duas, apesar dessa distância temporal, apesar das circunstâncias diferentes, onde Ruth passava por uma situação de escassez junto com sua sogra, já Esther estava num palácio, foi levada do cativeiro, passou de cativa a rainha, e ela estava na situação de rainha, mas mesmo assim, na situação de rainha, ela ainda obedeceu ao seu tio e agiu como deveria agir, né? E foi responsável por livrar o povo de Israel daquela grande perseguição de Naamã. E no caso, as virtudes espirituais e morais que essas mulheres nos são como exemplo, podemos citar a fé, que já falamos, a convicção do que estavam fazendo, humildade, porque foram humildes em atender a quem as orientava. Ruth, no caso, quando Noemi a orientou, como se chegar a Boaz, e Esther, como o seu tio a orientou como proceder diante do rei, né? Foram humildes, tiveram coragem, sim, coragem, porque Ruth estava indo para uma terra estranha junto com uma viúva, e ela também sendo viúva, e naquela época as mulheres viúvas não tinham grande valor, e ela foi corajosamente colher espigas na cega, né, para sustentar a ela e a sua sogra. E já Esther também teve essa coragem de se chegar ao rei, sabendo que poderia ter uma sentença de morte, mas não se acovardou, não temeu, obedeceram, né? Simplicidade, todas duas, né? Pureza, abnegação e, principal, temor a Deus e disposição de servi-lo. Colocaram-se diante de Deus para servi-lo. Então, são qualidades, são virtudes que nós devemos
perceber nessas mulheres e que devemos seguir. Devemos agir com essas virtudes na nossa vida cotidiana. O primeiro tópico da lição fala sobre Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. O segundo tópico nós vamos falar sobre Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. E o último tópico, terceiro e último tópico, mulheres de Deus como protagonistas da história. Então, seguindo aqui para o primeiro tópico, já falamos inclusive que Ruth foi uma moabita, ela é descendente de Moabe, filho da relação incestuosa de Ló, sobrinho de Abraão, com sua filha mais velha. E os moabitas eram um povo pagão, hostil a Israel, desde os dias do rei Balaque, eles eram hostis. Lá em Deuteronômio, capítulo 23, no versículo 3 e 4, Deuteronômio 23, 3 e 4, se você puder abrir a sua Bíblia, diz assim, a palavra de Deus: nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor, eternamente, porquanto não foram ao vosso encontro como pão e água, no caminho quando saís do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Ou seja, Ruth, ela pertencia a um povo que, segundo a palavra de Deus, não pode habitar, se chegar no templo, nem uma amonita, nem moabita, no caso ela era moabita, entrará na Assembleia do Senhor. E ela foi uma mulher que teve um relacionamento, casou com um judeu e viveu algum tempo com eles, e nós vamos ver aqui que ela é uma figura, um tipo, de nós como gentios quando aceitamos a Jesus. A nossa condição de pecador, de condenado, ela é revertida quando temos Jesus em nosso coração. E para mim, a Ruth, ela é um exemplo disso. No caso, ela pertencendo a esse povo, era improvável que Ruth viesse a figurar na ascendência de Jesus. E ela figura na ascendência de Jesus, nós podemos ver isso lá em Mateus, capítulo 1, do 5 ao 17, ou em Lucas, capítulo 3, versículo 32, aonde vemos que ela é citada na genealogia de Jesus. Então, quando nós olhamos isso, nós vemos como Deus é maravilhoso, porque os caminhos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Ele pega algo que é improvável e faz ser provável. Algo que é impossível torna possível. Quando cremos nele, quando obedecemos a ele, ele é misericordioso. Ou seja, Ruth, com a sua atitude, quando ela declara a Noemi a sua posição, o seu posicionamento, que ela, quando Noemi diz a ela que ela volte para o seu povo, Ruth diz o quê? Não, de maneira nenhuma. Eu vou seguir a você. Aonde você pousar, ali pousarei. Aonde você morrer, ali eu morrerei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Quando ela diz isso, Deus misericordioso vê em Ruth, no coração de Ruth, o desejo de servir, o desejo de servir aquele Deus que ela havia conhecido através do seu marido, da sua sogra e do seu sogro. E então ela, apesar de improvável, com essa atitude, é como se ela tivesse sido enxertada, como nós que aceitamos a Jesus somos enxertados na oliveira verdadeira. E aqui já temos um exemplo onde a própria Bíblia retrata e fala sobre isso, que ela, sendo moabita, sendo uma não judia, ela passa a fazer parte da linhagem de Jesus. A família belemita, que a história dela fala, de que Ruth fala, quando
Ruth conhece essa família, lá havia fome e havia fome em Israel e Elimeleque resolve sair de Israel e ir para as terras de Moabe. Ruth, capítulo 1, versículo 1, trata disso. Quando a fome assolava a terra de Israel e Elimeleque, que era o sogro de Ruth, né? Na época não era o sogro de Ruth ainda, mas ele resolve ir para Moabe, onde ainda tinha provisões, ainda tinha alimento. Então, depois de algum tempo que eles chegam lá, né? Os seus filhos se casam e Elimeleque morre. E eles continuam vivendo ali em Moabe, né? Mesmo após a morte de Elimeleque, se você pegar a sua Bíblia e abrir em Ruth, capítulo 1, versículo 3, nós vamos ver que eles, no versículo 3 diz, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. E o nome de uma era Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Ou seja, Noemi ficou com seus filhos na terra de Moabe por um período de 10 anos. E Ruth conviveu com essa família durante esse período. E Ruth verificou que eles serviam a um Deus verdadeiro, a um Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra. E quando ocorre a morte dos seus filhos, aí no versículo 5 de Ruth, capítulo 1, diz assim, morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou à terra de Moabe. E voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Então elas tiveram a notícia de que em Israel havia mantimento, em que Israel não estava mais em crise, e aí a Noemi decide voltar para Israel. Mas naquele diálogo entre a sogra e as suas 2 noras, a Noemi despede as suas noras, mas Orfa vai, né, viúva de Quilion, ela decide voltar, permanecer em Moabe, mas Ruth não. Ruth decide ir com a sua sogra. E nessa declaração há algo importante. Quando ela diz, não voltarei para a minha antiga vida, não voltarei para os meus antigos hábitos, não voltarei para uma vida pagã, para uma vida de idolatria, uma vida de depravação. E ela declara, como já dissemos, a Noemi, o meu Deus será o teu Deus, o meu povo será o teu povo. Então, nesse momento aqui crucial na vida de Ruth, e é esse momento onde Deus, né, o Senhor, vê no coração de Ruth pureza, abnegação, temor a Ele. E mesmo sendo ela moabita, por sua infinita misericórdia, Ele vai agir na vida de Ruth e torná-la, né, uma pessoa da ascendência de Jesus. E seguindo a história, e aí ela volta para a sua terra, né? Ela vem para a terra de Israel, Noemi volta para a sua terra. E uma coisa que eu queria destacar aqui para os irmãos, que na lição não fala acerca de Noemi. Muito falamos acerca de Ruth, mas Noemi foi de vital importância para que Ruth tomasse essa decisão. Porque, como lemos lá em Ruth, capítulo 1, versículo 3, ela conviveu com a sua sogra durante 10 anos. E ela pôde ver ali uma mulher que servia a Deus, uma mulher que tinha fé, uma mulher que era diferenciada. E ela, por causa do testemunho de Noemi, ela resolve seguir a esse Deus maravilhoso. Ruth, capítulo 2, versículo 12, aí é quando ela tem um encontro com Boaz. Ela chega e vai colher espigas, e na história do livro de Ruth, né, nós vemos que Boaz a identifica, diz aos seus servos para deixar espigas para ela colher, e a sua sogra a orienta, e ela vai falar com Boaz, e no capítulo 2 de Ruth, capítulo 2, versículo 12,
Boaz diz a ela: o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, cujas asas vieste buscar refúgio. Boaz reconhece que Ruth, sendo moabita, podendo ter ficado com os seus familiares lá em Moabe, ela decide acompanhar a sua sogra. Ela decide não só acompanhar a sua sogra, mas também cuidar da sua sogra. Ela decide trabalhar para manter-se e também sustentar a sua sogra. E aí ele vê naquela mulher virtudes, né? Ele vê naquela mulher virtudes das quais toda mulher deveria ter, né? E as quais toda mulher deveria ter. E aí ele casa com a Ruth. Ela tinha um outro parente que poderia fazê-lo. Ele fala com aquele parente, não acontece o casamento com o outro parente, e ele assume ali o casamento com Ruth. E Deus honra esse casamento. E gera um filho, Obed, né? Que quer dizer servo, e faz de Ruth, assim, uma ascendente direta de Davi, de quem é bisavó, e por consequência, Ruth é bisavó de Davi, e por consequência está na genealogia de Jesus. Então, as virtudes dela, o coração contrito, o temor a Deus, a fizeram, apesar de ser moabita, está fazendo parte da história do povo de Israel, né? E louvado seja Deus, porque assim nós também, quando aceitamos a Jesus, somos incluídos na videira verdadeira, assim como Ruth foi incluída na história do povo de Israel. E o segundo tópico, passando para o segundo tópico, que trata agora de Esté, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Como falamos no início, ela vivia numa época diferente, na época do exílio, na Pérsia. Ela foi colocada como rainha, né? E o seu nome original no hebraico era Hadassa, que significa murta, uma das plantas favoritas do mundo antigo, uma planta perfumada de flores brancas ou rosadas que era usada para perfumar o ambiente. Então, Hadassa, que significa murta, era o nome de Esther, o nome hebraico. E ela é apresentada ao rei Assuero quando acontece aquela questão da rainha Vasti, quando Vasti é destituída. E ela, Esther, a Hadassa, já foi nascida no cativeiro, nasceu no cativeiro, já no fim do cativeiro babilônico, e era órfã, e a rainha de Orfa, ela foi colocada como rainha, né? Ela vivia em Suzã, e quando houve o anúncio para as jovens virgens que viessem a estar com o rei Assuero, para que ele escolhesse a sua nova rainha, né? Quando ele depõe a Vasti, então as moças virgens e chegaram ali, e Esther, Hadassa, era uma mulher notável, uma mulher bela e uma mulher com qualidades, como nós falamos, obediente, pura, que temia a Deus, né? E aí vem toda a história relatando no livro de Esther que houve um planejamento, né, de Mordecai para poder atingir o povo de Israel, para tentar acabar com o povo de Israel, né? E nisso o tio de Esther fica sabendo e entende que Esther tinha sido colocada como rainha por Deus ali para que ela pudesse fazer alguma coisa a respeito do povo de Israel. E fala com Esther, e ela toma uma atitude. Ela conclama um jejum, ela solicita que se jejue, ela usou de sabedoria, teve uma estratégia, Deus deu estratégia, e não só isso, ela teve uma atitude. Ela chega-se diante do rei
e o rei estende o cetro para ela. Ela conta a história, como lemos lá no texto áureo, no texto da leitura bíblica em classe, e lá ela expõe ao rei o que desejava, e assim, por causa da sua atitude, por causa da sua fé, por causa da sua abnegação, por causa da sua coragem, ela livra o povo de Israel do extermínio que estava sendo planejado por Amã, né? E o próprio Amã, que tinha também planejado a morte de Mordecai, tinha erguido uma forca. Na própria forca que ele construiu, ele foi enforcado por ter intentado contra a rainha e o seu povo. E nós vemos nessa história que Deus providencia, coloca as pessoas nos lugares, muitas vezes exalta, para que elas tenham a possibilidade de fazer alguma coisa para o seu povo. Então, se Deus tem te honrado, se Deus tem te colocado em lugar, aí vem a aplicação prática, em lugares altos, em lugares elevados, tem te dado condições, Ele tem feito isso para que você também abençoe o povo de Deus, né? No campo ou no palácio, no terceiro item diz, assim como Ruth e Esther são exemplos que nos inspiram a perceber quanto valem a fidelidade e a confiança em Deus, quanto vale sermos fiéis a Deus, quanto vale confiarmos em Deus, seja em qual for o contexto que vivamos. Como Ruth confiou em Deus, como Esther confiou em Deus, que se chegou ao rei e confiou que Deus iria dar a vitória, Deus deu a vitória. Então, esses princípios divinos são imutáveis, e que Deus nos dê essa coragem, que Deus nos dê essa visão de sabermos quando agir, de sabermos quando Deus nos colocou em algum lugar, em alguma função, que possamos estar no centro da vontade dEle, no propósito que Ele tem traçado para mim e para você, assim como traçou para Ruth e para Esther. No terceiro item da nossa lição de hoje, da nossa primeira lição do trimestre, as mulheres de Deus como protagonistas da história. O protagonismo feminino, no nosso dia a dia nós vemos e temos percebido muitas mulheres que se destacam, muitas mulheres que levam a palavra de Deus, né? Nós temos os círculos de oração onde Deus atua de uma maneira impressionante na vida de tantas mulheres de Deus que temos visto e temos sido, inclusive, alvo de bênçãos de Deus, que Deus tem nos prometido, que Deus tem nos revelado através dessas mulheres de Deus, né? Todas as mulheres, elas têm essa possibilidade de serem protagonistas da história. Não implica isso, né, como diz aqui a lição, no primeiro item do terceiro tópico, não implica, né, que esse protagonismo feminino venha a confundir ou inverter o papel do homem e da mulher. Não, os papéis podem ser cumpridos, como foi aqui Esther, como foi Ruth. Elas foram submissas aos seus maridos, elas foram obedientes, no caso de Ruth, à sua sogra, no caso de Esther, ao seu tio, que era o seu pai adotivo. Mesmo casada, mesmo sendo rainha, ela honrou ao seu pai adotivo, ao seu tio. Então, quando nós nos submetemos aos princípios de Deus, né, cumprindo o nosso papel, somos exaltados, somos abençoados, cumprimos o propósito de Deus nas nossas vidas. Então, Noemi dá um testemunho de que Ruth cumpriu bem a sua função de esposa. Lá em Ruth, capítulo 1, versículo 8, Noemi fala acerca de Ruth. Ela diz o seguinte: disse-lhes Noemi, ide e voltai cada um à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. Ou seja, Ruth era uma mulher que usava de benevolência com seu marido, usava de benevolência com seus familiares, com a sua sogra, né? E esse relacionamento com a sua sogra
permitiu que ela fosse incluída na genealogia de Jesus. Então, tanto Ruth quanto Noemi eram mulheres sábias, que conheciam seus papéis, que sabiam como agir, assim também como Esther reconhecia o seu papel, foi orientada pelo seu tio, agiu como deveria agir, buscando a bênção de Deus, buscando a cobertura de oração e agindo para que o Senhor desse vitória. Então, na nossa família, as mulheres têm um papel de vital importância, né? De vital importância na nossa família, na nossa comunidade, assim como homens. São papéis distintos, mas cada um tem o seu papel, tem a sua atuação, né? E glória a Deus que nós temos essas lições desse trimestre, para que Deus fale aos nossos corações e nos mostre como nos espelhar nessas mulheres em suas virtudes, né? Então, Deus continua usando mulheres para cumprir os seus propósitos, homens e mulheres. Algumas se tornaram conhecidas, algumas mulheres se tornaram conhecidas nos registros históricos como Ruth, Esther, dentre outras, né? Outras mulheres como, por exemplo, a esposa de Noé vive no anonimato, mas nem por isso deixaram de ser importantes, porque deram suporte, porque ajudaram, porque foram companheiras, porque estavam ali ao seu lado, né? Então, o que se faria de Noé se não tivesse alguém ao seu lado, ele ajudando enquanto cumpria a sua missão divina, o que recebera do Senhor, né? No reino de Deus, seja homem ou seja mulher, o que importa não é o quanto a pessoa aparece, pois o Senhor olha para o coração, como olhou para o coração de Ruth. Que Deus nos abençoe e nos dê um trimestre abençoado, de grande proveito, estudando esses dois livros, Ruth e Esther. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.